quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda. Que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro, a gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Esse mês é o mês de junho, né? E o mês de junho é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga na igreja, muito antiga. Isso é desde São Gregório, desde Santo Agostinho. Na Baixa Idade Média, a Santa Gertrudes foi uma grande santa. Mas ela pegou um impulso. Foi quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, que falou com ela: quer trocar de coração comigo? Pode imaginar isso? A gente não dá para imaginar. Pôr o coração na mão e fala: troca comigo de coração. Mas foi o Papa Pio IX que instituiu essa festa liturgicamente. E essa festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na primeira sexta-feira depois do Corpus Christi. Por que o coração de Jesus fica por lá de fora do corpo? Nós devíamos ser mais de 10 milhões de vezes. A gente passa, né? Passa a mão. Por que o coração dele fica do lado de fora? Porque eles resolveram colocar do lado de fora? O que vocês acham? Vocês acham que o artista resolveu colocar do lado de fora? Para ficar mais charmoso assim? Tem um sentido. Qual é o sentido? Ele nos ama tanto, 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 que é preciso ir ao encontro do outro. Ele sai ao encontro. Isso é belíssimo. Belíssimo. E é tão lindo que o amor de Deus é um amor tão difícil de compreender, que Deus usa de uma forma pedagógica. Ele usa de um profeta para poder nos explicar, nos ensinar sobre o amor dele. Isso é o livro de... Vocês sabem qual é o profeta que ele nos ensina? Como é que Deus nos ensina? Através do profeta Oséias. Então depois vocês leiam o livro de Oséias. Mas a história é assim. Logo depois que Salomão morreu, o reino foi dividido para dois. Os dois filhos de Salomão. O reino do norte, a capital era Samaria, era Israel, Samaria. A capital do sul, Judá, era Jerusalém. No norte, o profeta era Oséias, no sul era Isaías. Imagina, a época dos grandes profetas. O povo do norte, lá da Samaria, era um povo que estava muito rico, mas muito rico. Era muito dinheiro, era muito ouro, muita prata, muitos bens, muitos bens. E é um povo que estava muito próspero, um povo que descobriu que não precisava de Deus. Eles tinham tudo do ponto de vista material. Então, eles viviam uma falência espiritual e uma falência moral. Muitos bens. E achavam, né? Quer dizer, eles não tinham consciência que a grande riqueza da vida deles estava colocada no lugar errado. A grande riqueza da nossa vida é Jesus. Porque o resto passa, né? Muda de mão, né? Hoje eu estou rico, amanhã eu estou pobre, vice-versa, né? Mas aqui não, isso aqui é riqueza eterna, né? Jesus é a nossa riqueza, né? Nosso grande amor. Então, como é que Jesus vai ensinar para esse povo que eles tinham dado as costas para Deus e que não queriam viver mais com Deus? Não era para proibi-los de ter as coisas, era só para poder entender que a fonte é Ele. Essa é a fonte, essa é a grande riqueza. Colocar o peso certo nos lugares. Então Deus chamou Oséias e falou: Oséias, vem cá. Você vai no prostíbulo e vai pegar uma mulher que se chama Gomer e vai casar com ela. Lá vai Oséias. É bacana demais estudar esses profetas. Lá foi Oséias.
E aí ele foi casar, conhecer Gomer, se encanta, ele apaixona por Gomer, ele ama essa mulher loucamente e casa com ela. Imagina, ele tira Gomer da vida de prostituição, milhões de amantes, e leva para casa. Gomer passa a ser uma mulher da alta sociedade de Samaria. Oséias é muito rico, deu tudo para ela. Restaurou a dignidade, beleza, Gomer era linda, enfeitou Gomer, roupa, o que ela quisesse, ela tinha. De dinheiro, de comida, de roupa, de criados, Gomer tinha tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então Deus deu 3 filhos para eles. E ele falou que iria ensiná-los através dos filhos, pelo nome dos filhos. Então o primeiro filho que Oséias teve com Gomer, chamava-se, os nomes são complicados, né, gente? Chamava-se, e Deus Pai falava, vai chamar Jezrael, que vai significar maldição, perdição. Então, porque cada vez que Gomer chamasse pelo filho e Oséias chamasse, era para lembrar de onde que ela veio e que ela podia perder tudo e voltar para o mesmo lugar. O segundo filho era uma menina, chamava Ló-Ruana, que quer dizer uma desgraça, né? Então ele fala, eu não terei mais piedade de vocês, não vou mais perdoar. E o terceiro, quando ela desmamou, chamava-se Lo-Ammi, porque não sois o meu povo e eu não existo para vós. Então vocês imaginam, eram esses 3 que Gomer chamava eles e lembrava que ela tinha sido resgatada e se ela resolvesse abandonar tudo, ela voltaria para a perdição, ia perder a misericórdia e Deus voltaria as costas, né? Porque elas não teriam mais tudo aquilo. Depois do terceiro filho, o coração de Oséias ficou muito pesado e ele começou a desconfiar se esses meninos eram dele mesmo ou não. Falou, será que esses meninos é meu mesmo? Né? Ficou na dúvida, o coração dele ficou sofrido. E Gomer então resolveu largar tudo e voltar para a prostituição. Largou tudo, largou os 3 meninos com Oséias, falou, fica aí com os meninos. Estou indo embora, foi embora. Foi embora, arrumou mais um amante, entrou para a vida de novo da prostituição, perdeu tudo. Oséias ficou sabendo que ela estava passando fome, que a situação não estava boa, que ela tinha perdido as joias, a riqueza e tudo. Oséias vai atrás do amante e fala que o seu amante dela. Então aqui fica com a minha prata e meu ouro, mas cuida dela. Dá para ela as roupas, cuida dela, veste ela, dá tudo de volta para ela. O amante falou, mas como é que é isso? Como é que você vai? Ela te largou, te traiu, voltou para mim e você quer ela? Não, eu quero que você cuide dela. Eu quero que ela seja feliz. É só isso. Aí o amante deu tudo de volta para ela e a Gomer ficou feliz porque ganhou tudo de novo. Mas o dinheiro acaba, as coisas acabam. Ela largou esse que não tinha mais nada para dar para ela, arrumou outro, porque ela não tinha ideia que era Oséias que estava mandando tudo. Aí arrumou outro amante. O outro amante não tinha o que fazer, tinha dinheiro. O que ele fez? Falou, vou vender ela como escrava. Então põe ela, colocou ela nua e colocou ela para ser leiloada, porque com o dinheiro dela eu vivo bem. É bonita, eu vendo ela, vou pegar um bocado do dinheiro dessa mulher para mim. E assim ele pôs ela nua para ser vendida. Quem estava no leilão? Oséias. Estava esperando o povo dar o valor. Quando eles deram o valor, ele arrematou por 2 vezes o valor. O pessoal falou, agora ela vai ver o que é, né? Oséias vai castigar essa mulher. Não é possível, largou tudo, abandonou tudo. Oséias buscou ela de volta, restaurou a dignidade dela, alimentou-la de novo, colocou as roupas lindas nela, deu as joias para ela, mas deu uma coisa espetacular para ela. O que foi? Deu a liberdade. Isso é espetacular. Deu liberdade porque falou com ela, você só vai ficar comigo o dia que você me amar. O amor a gente não pode obrigar, né? Pode? Não. Então vocês observem que do ponto de vista pedagógico, Jesus vai nos ensinando o amor dele, porque se ninguém conseguia compreender o amor de Oséias por aquela mulher, ninguém consegue compreender o amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que Oséias correu atrás daquela mulher e buscou por ela cada vez que ela o traiu,
e abandonou tudo, abandonou a riqueza, abandonou a dignidade, abandonou as vestes todas, abandonou tudo. É o que nós fazemos cada vez que a gente peca. É espetacular. Quando a gente peca e dá as costas para que ele não precisa de você, nós fazemos igual o Gomer, igualzinho ela. A gente repete, e ele vai atrás e fala: não corre para aí, não corre, não vai por aí, você vai machucar, não faça isso. É Deus correndo desesperadamente atrás de cada um de nós. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes Deus nos buscou por caminhos absolutamente tortuosos, igual Oséias fez com Gomer. E da mesma forma deu a liberdade, porque Deus nos busca cada vez, nos restaura cada vez que a gente volta, confessa. Ele restaura a nossa dignidade e continua nos dando a liberdade. Isso é extraordinário, né, gente? Essa história é absolutamente extraordinária. A forma pedagógica dele de falar por que o meu coração sai. Amo tanto vocês. Amo tanto, vou atrás, corro, vendi tudo, entreguei tudo, né? Paguei o preço que precisava pagar, fui além para buscar vocês, porque você me é preciosa, o tanto que eu te amo, que meu coração está do lado de fora para vocês poderem entender que quando a gente ama muito, a gente vai ao encontro do outro. A gente não guarda nada para a gente, nada. O que ele guardou para ele? Nada. A gente não guarda, a gente tem uma necessidade de entrega, de doação, e de não guardar absolutamente nada para si. Aquele que ama não guarda nada para si. Isso é Ele, que nos ama dessa forma, né? Assim, é um amor estonteante para a gente conseguir compreender. Acho que cada vez que agora vocês olharem o coraçãozinho dele do lado de fora, vocês vão pensar: o amor é tão grande que não cabe dentro dele. E vocês vão lembrar de Oséias, falar: ele me ama tanto que ele me busca, né? Cada vez que eu, como Gomer, como igreja, como cada povo de Deus, que trai o Senhor, né? Que fala: nada, não preciso desse amor, nada, eu vou seguir a minha vida, não vou abrir mão de tudo isso. Imagina como é que a gente não tem, quando a gente vê a história de Gomer, a gente fala: essa mulher é louca que largou isso tudo. Pois é, somos nós que largamos isso tudo, largamos a nossa dignidade, perdemos a dignidade, perdemos a riqueza, perdemos tudo para trocar por nada. Então a gente precisa pensar, né? Deus deu a cada um de nós tantos dons e tantos talentos. Como é que nós estamos vivendo isso? Para quem nós estamos dando isso? Como é que nós estamos gastando? Suor, sangue, lágrimas, nós estamos derramando para quem? E por quem? Que às vezes nos consome. Às vezes eu pego os dons que Ele me deu e uso por um mundo. E vou cuidar dos ídolos e fico escrava do mundo. Mas não me gasto para Ele, porque tudo Deus nos deu, Ele nos deu a vida. E se eu dou um retorno a Ele de amor, eu estou retornando, estou devolvendo o amor, né? Estou retribuindo o amor. Mas se eu gasto isso em outras coisas que não me levam a lugar nenhum, né? A gente, quando lê lá no capítulo, não sei se acho que é o 11 de Mateus, que ele fala: meu fardo é leve, vinde a mim todos vós que estáis cansados, né? Porque meu fardo é leve. O que é fardo? Fardo lembra para a gente ser uma coisa pesada. Isso começou lá na história antiga, quando uma escrava, depois de trabalhar o dia inteiro, à noite era entregue para ela um novelo de lã que ela tinha que desfiar a noite inteira. E se ela não desfiasse, ela tinha consequências, e no dia seguinte ela tinha que continuar trabalhando. Por que o fardo de Deus é leve? O jugo dele é suave. Por quê? Porque é amor. Então, quando a gente, às vezes, carrega coisas que vão nos deixando pesado, porque o amor te faz ser leve, o pecado nos atrasa e pesa. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, isso te pesa, porque o tempo inteiro, o dia inteiro, você mais pensa na pessoa que fez isso com você do que nos seus amigos. Se você vê o cheiro, você sabe, esse cheiro me lembra que é a pessoa que me fez mal, essa comida me lembra que é a pessoa, não sei o quê. Oi, liberta. Pode pensar nessa pessoa, liberta, caminha com mais leveza pela vida, perdoa, liberta isso, para que você possa caminhar de forma mais leve pela vida. É preciso que a gente pense nisso, né? Se a gente vive nesse mundo pesado, o que Jesus falou do coração dele? O coração dele é manso e humilde. A humildade é o quê?
O que é humildade? É ser besta, retardado? Bobo? O que é humildade? Humus, humildade é humus. Consciência que eu sou criatura, que eu fui feita, barro, terra. Então, a humildade significa eu tenho consciência que Ele é o Criador e eu sou a criatura, que eu dependo dEle, que eu sou absolutamente dependente dEle. Né? E a gente precisa ser dependente de Deus mesmo. Né? Então, a humildade, ela abre o coração de Deus. E a mansidão, ela abre o coração dos homens. Então, a gente precisa pedir a Deus, a hora que a gente comungar, porque quando a gente comunga, vocês imaginam que Deus Pai nos colocou, quando Ele nos busca, no lugar mais sagrado que Ele tem, que é o coração de Jesus. E quando a gente recebe a Eucaristia, a gente recebe Ele, recebe esse coração. Então a gente pode pedir a Ele, fala: Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso, me dê um coração manso e humilde, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, assim como fizeram uma lança que perfurou o seu coração, nos ajuda a fazer o caminho de volta, nos ajuda a entrar dentro do seu coração, que é bem apertadinho. Mas por que é apertado? Porque para a gente poder entrar lá, o caminho de Deus é estreito. E a gente precisa ser humilde o bastante para entender que a gente se dobra, que a gente se curva diante dEle, e que a gente pode entrar pela humildade, para entender que nós dependemos dEle, e só dEle. Fala, nos ajude a entender que o nosso nome já está escrito no seu coração. E tudo que for importante para vocês, caro na vida de vocês, entre os amores, entre as pessoas que vocês amam, tudo que vocês não querem que se percam, guarde no coração dele. Ele fala que tudo que é colocado no coração dele não tem jeito de se perder. Fala, Jesus, quero pôr o povo que eu amo aqui dentro do seu coração, que está escrito e está guardado no seu coração, não tem como perder. Essa devoção é belíssima, né? Então, a gente vai aprender a pedir a Ele, nos ajude a fazer o caminho de volta, nos ajude, não nos deixe de ficar traindo como Gomer, que veio e foi. Não queremos ser Gomer, nós queremos reconhecer que somente o Senhor é a fonte de amor da nossa vida, a fonte da riqueza da nossa vida. Nosso maior tesouro é ter Jesus na vida. Então nos ajude a fazer esse caminho de volta e não nos perdermos mais, nos ajude. Porque isso é um presente mesmo, pedir a Ele a graça de ter a constância de permanecer em Deus, né? Que essa constância do amor dEle nos sustente, que a gente não seja seduzido, né? Mas que a gente descubra que esse amor é um amor que é sem preço. Não pode existir alguém que te ama mais do que Ele, que queira o seu bem, que vai atrás de você. Se você foge e fala, eu vou atrás dela, Ele corre loucamente atrás de nós, a gente que não percebe o quanto que Deus faz todo o esforço para nos trazer de volta, porque Ele sabe exatamente que se a gente der as costas, vai acontecer conosco o que aconteceria com Gomer, a nossa maldição, a nossa desgraça, e Ele deixa de ser o nosso Deus, dá as costas e nós vamos perder para sempre. Então isso é tão sério, porque Ele mostra exatamente como é que temos a opção de estar com Ele, o que pode acontecer se a gente der as costas e falar, não quero. Ele respeita, porque Ele deu a liberdade. Isso é belo demais, é muito belo. Não pode ter um Deus tão doce quanto esse, que nos ensina do amor dEle através do livro de Oséias. Porque vocês é que são esse povo que me trai, que me abandona, que se perde nas aventuras materiais e me esquece. Deus não te proíbe de ser rico. Só que a nossa maior riqueza é essa aqui. Que nós não vamos levar nem um real para lá de lá, lembra disso? Não leva lá nem um real. Mas essa aqui, ó, esse amor, corresponder a esse amor. Então a gente tem que pedir a Ele hoje, mas Jesus, coloca meu coração dentro do seu, eu quero entrar pela fenda, bem estreita, eu quero entrar. Mas transforma o meu coração, transforma o nosso coração. De forma que, como o seu coração é o único que se rasga, né? Que ele... ó sangue e água, não foi furado ali, não foi perfurado, que jorraram do coração de Jesus, que é a fonte de misericórdia para nós. Então que coloca a minha miséria, que misericórdia é isso, é a minha miséria dentro do coração de Deus, né? Misericórdia é isso, é a nossa miséria dentro do coração dele. Então a gente reconhece a nossa miséria e fala com ele, eu vou colocar meu coração do jeito que ele está, na miséria, para que o Senhor transforme ele para ser aquilo que o Senhor sonhou, poderia ser.
Quando Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, ele fala para ela de 12 promessas. Vocês conhecem isso? Das 12 promessas que ele faz, para quem tem as imagens lá, para quem nas primeiras sextas-feiras do mês comungam, não é? Vocês sabem disso? Da missa da primeira sexta-feira do mês, que é do Sagrado Coração de Jesus, a comunhão reparadora, e nós fazemos a adoração noturna do lar. Então, a primeira quinta, que vai anteceder a sexta, Jesus pediu isso a Santa Margarida, que fizesse companhia para ele na hora que foi mais difícil, que foi a hora que ele lutou contra os nossos pecados, foi quando ele suou sangue, de 11 à meia-noite. Então, a gente faz isso pela internet, com as famílias. Dessa última vez até o padre estava junto com a gente, que com o Santíssimo Exposto a gente reza de 11 à meia-noite fazendo companhia para Jesus. Existe o livro da Hora Santa de cada mês do ano, é maravilhosa, você faz, né, com a gente? Então a gente reza isso, é belíssimo, é belíssimo. Então a gente passa de quinta para sexta em adoração, de dentro de casa eu faço pela internet com as pessoas, né? Cada mês é uma coisa mais linda do que a outra que ele faz. Mas ele faz 12 promessas que eu quero lembrar para vocês. Então a primeira promessa que ele faz é essa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que tiver exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. A gente antes era criado lá no interior com um quadro que tinha a imagem do coração de Jesus e de Maria. Depois ficou brega, né? Não usava mais, né? Assim, vocês estão rindo? Estou falando mentira? Tô não. Fala, não, coisa mais brega essa imagem. A gente não sabe de nada. Segunda promessa: eu darei aos devotos, gente, presta atenção, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao estado que você está. Se você for casado, se você for um leigo consagrado, se você for um sacerdote, as graças que te são necessárias, eu darei todas. Foi ele que falou, foi eu não. E estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, o quanto nossas famílias estão precisando de paz. Tem família destruída, já com herança, que nem a pessoa nem morreu. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Pode vir um consolo igual ao dele? De jeito nenhum. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Tem gente que a gente fala assim, não, vou morrer, que medo. Mas eu serei o seu refúgio seguro na hora da morte. Se eu tenho esse refúgio seguro, tem medo de quê? Nada. Sexta, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Alguém está precisando de bênção no trabalho? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Acabei de falar da misericórdia do coração dele. As almas tíbias, aquele povo que, você crê em Deus? Ouvi falar. Aquele povo que você sabe, isso é aquilo que Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno eu te vomito. Ele fala isso em Apocalipse. Ele fala, as almas tíbias, esse povo nessa fraqueza da fé, vão tornar-se tão fervorosas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 10ª promessa: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos, porque tem coração que é só a misericórdia do Senhor, mas nada, né? As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª promessa: a todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. As promessas são promessas de um Deus que não mente. Então, são as promessas do coração dele, para que a gente lembre que eu acho que a gente tem que ter amor e devoção a Jesus, mesmo que ele não prometesse absolutamente nada, mas simplesmente pelo tanto que ele nos ama, por tudo que ele é, né? Por tudo que ele faz por nós, né? O tanto que ele derrama misericórdia, o tanto que ele cuida da gente, o tanto que ele nos escuta, né? Esse amor ao coração de Jesus. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Não pode existir alguém que nos ame mais do que ele. Quem tiver com a palavra de Deus, abra no Salmo 30. No Salmo 30, no versículo
12. Jesus, não. Esse salmo nos diz assim: transformastes o meu luto em dança. Em outro trecho, Jesus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como é difícil a gente pensar nesse versículo, entender que no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, Deus pode transformar as minhas lágrimas, o meu pranto, em uma dança. A gente fala isso é impossível, mas é preciso, primeiro a gente acreditar, não é? Isso só pode acontecer se a gente tem uma vida de oração, uma vida baseada em Deus, uma vida com propósito em Deus. Então hoje, quando eu trouxe esse versículo para vocês, eu trouxe para que a gente possa pensar na nossa vida como um todo. Se hoje nós estamos aqui nesse momento, com a nossa história até aqui, nós tivemos um passado, e a gente tem uma tendência a separar aquilo que foi as alegrias e aquilo que foi as tristezas. Mas é preciso juntar tudo, porque tudo isso nos fez ser até aqui agora o que somos. E ter na vida uma caminhada que seja grato a Deus pelas dores e pelas alegrias que nós vivemos, que nos fazem ser assim hoje. A gratidão não é um valor do ser humano, não é uma coisa que a gente nasce com ela. A gente aprende a ser grato. Então, quando eu aprendo a ser grato, porque eu entendo que eu tenho uma gratidão pela vida que eu recebi uma vida, e que não é isento de sofrimento, de perdas, de frustrações, mas eu preciso conciliar aquele relacionamento que não deu certo, aquilo que eu devia ter feito de outra maneira. Eu preciso conciliar perdão comigo mesmo e diante de Deus, porque às vezes eu perco e a primeira pessoa que eu culpo é Deus. Fala: o Senhor levou meu pai. Mas antes de ser seu pai, ele era filho, né? Então a gente não compreende e tem uma falsa ilusão que tudo nos pertence. Quando a gente caminha na via da gratidão, a gente começa a compreender que tudo é graça. Então eu recebi a vida de graça, com as alegrias e as tristezas, mas que elas podem ser transformadas. Tudo isso pode passar a ter um novo olhar, mas se a nossa vida for baseada em Deus, se eu levar essa dor diante de quem resolve. Então, por que isso é possível, transformar a minha dor em uma dança? Isso é muito para nós pensar nisso agora, quando a gente tem uma mágoa, tem uma tristeza, quando a gente foi podado, né? Jesus fala assim lá em João 15: todo aquele que permanece em mim e eu nele dá muito fruto. E ele fala com os discípulos: não, vocês já estão inseridos pela palavra, mas mesmo assim os discípulos tiveram que ser podados para que eles dessem frutos. Na nossa vida nós vamos entender muitas vezes que essas podas chegam para nos fazer dar mais frutos nos momentos que Deus precisa. Deus vai nos transformando, nos moldando, como a gente sendo um barro nas mãos do oleiro. E as transformações às vezes tiram um excesso de cá, tiram uma coisa de lá, e Deus vai nos colocando no caminho. Mas é preciso que a gente tenha esse olhar de gratidão por tudo que nós já passamos. Mas nós só temos uma pessoa a quem a gente pode fazer isso. Então, quando a gente chora as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas perdas, os nossos abandonos, a gente só pode chorar diante daquele que pode me curar. Então eu choro diante de Deus, porque o pranto, ele nos mostra a nossa miséria, nos faz ser pobres, entender a nossa pequenez. Somos nada, mas é diante dele que eu posso transformar isso. Por que no meio do pranto, no meio da dor, eu consigo dançar?
Porque quando eu me entrego e mostro o meu nada, a minha miséria, que eu conto para o Senhor todo o sofrimento e falo com Ele, como é que eu vou voltar à vida? Como que eu que estou no chão, destruída por uma perda? Seja uma traição, seja um abandono, seja perda de um filho, de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que se amava, ou de uma doença, ou você diante de um diagnóstico de uma doença que sem possibilidades aqui. Como é que eu saio disso? Chora diante dele, rasga diante dele, conta para ele da sua vida, conta, mas a gente tem que aprender a não esconder, porque o que escapa diante de Deus? Nada escapa. Tudo aquilo que eu ofereço, Ele pode transformar. Então, mas Ele pode transformar, não eu. A gente põe limite na misericórdia de Deus. Não ponha, Ele é Deus. Mas quando eu estou no chão, chorando, Ele fala, não chores. Ele é o único que pode chegar até nós, com aquela delicadeza que só Ele pode, nos dar a mão e nos convidar para uma dança. Porque somente Ele pode transformar a nossa vida. Só Ele pode nos levar numa leveza do Espírito que consegue nos mostrar outras coisas. E à medida que Ele vai nos curando e nos mostrando, Ele vai convidando outros para dançar. Porque todo mundo tem sua dor. Quem não tem um espinho na carne? Qual de nós não tem uma dor? Mas é preciso que essa dor seja dita. Não esconda a sua dor atrás de hosanas ou de aleluias fáceis. Quando Jesus entrou no domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, Jesus começou com aleluia, com hosana, entrou no burrinho, igual um palhaço sentado ali no trono, num jumento, para nos mostrar, para que a gente nunca esquecesse que não vamos conseguir vitórias fáceis. Esse caminho que eu estou propondo para que a gente possa sair do chão, dar a mão a Ele e dançar, tem um caminho de conversão do nosso coração. De quando eu entrego a minha vida a Ele e falo, eu aceito toda a minha vida até agora, tenho que redimir todo o meu passado, integrar a minha alegria e minha tristeza, senão eu não estarei preparado para a nova vida que o Senhor quer me dar. Eu não estarei preparado para dar os frutos que o Senhor quer que eu dê. Eu não estarei preparado para ir onde o Senhor precisa de mim. Eu não estarei pronto para ser lançado aonde o Senhor quer que eu vá. Eu ainda não entendi que a minha vida foi dada porque ela vos pertence. A vida não é minha, a vida é dele. Ele deu, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Então quando eu pensei nisso, falei, porque eu sempre acreditei que o nosso Deus é o Deus que dança. Eu sempre acreditei nisso, né? Assim, que o nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que Ele nos propõe isso. E quando eu li isso no Salmo, né? Transformastes o meu luto em dança. Quem pode fazer que no meio de uma dor profunda eu volte a dançar? Eu volte a acreditar. Eu volte a ter coragem e confiança de caminhar de novo. Eu volte a acreditar no amanhã. Por que eu posso voltar a dançar com Ele no movimento onde eu não tenha mais medo do sofrimento? Porque Ele me faz olhar o sofrimento de frente e fala, não tenha medo, olha a dor. Olha a dor. Enfrenta a dor que você tiver que viver. Enfrenta a dor, porque você vai descobrir que no meio do seu choro, no meio do seu sofrimento e da dor, você encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. E Ele falou para Paulo, basta-te, Paulo, a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então a gente entende que não somos nós, é Ele. Ele é o Senhor. Ele transforma todas as coisas. Ele faz a dor mudar de cara. E quando Ele nos convida a dançar, Ele vai falar, a gente vai entendendo à medida que o nosso coração se converte, que a gente passa a não ter medo mais nem do sofrimento, nem da morte. Por quê? Por que eu não tenho mais medo do sofrimento e da morte? Por que à medida que a gente caminha com Ele, enfrentando o que tivermos que enfrentar, a gente não tem mais medo? Por quê? Aonde a nossa vida passa a ser baseada, fundamentada, estruturada em quê? Numa esperança indestrutível. A morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra na nossa vida.
Nós não temos controle daquilo que vai chegar em nossa vida. Os 4 absurdos da vida do ser humano, que é a dor, o sofrimento, a solidão e a morte, todos vamos passar, todos. Nós não temos controle daquilo que vai chegar, mas eu tenho controle daquilo como eu posso enfrentar. Como eu posso enfrentar essa dor? Como eu posso enfrentar essa perda? Como eu posso enfrentar um diagnóstico de um câncer? Com que olhar? Com que esperança? Como que eu me preparo? Já que o médico disse, você não tem saída com a sua doença, como é que eu me preparo? Desespero? Não, preparo minha alma para encontrar com Ele. Então eu vou confessar mais, vou ler tudo que eu preciso, vou fazer as pazes com quem precisa, resolver a vida, porque eu já estou indo para encontrar com Ele. O dia que a gente der conta disso. Fulano está mal, já levou o padre? Não, coitado, o que ele vai pensar? Que está ruim. Mas ele está ruim, gente. Dá chance. Então, o quanto que é preciso a gente abrir os nossos olhos. Não esconda a sua dor diante de falsas alegrias. Enfrente a sua dor. O que hoje dói em você? O que está fazendo você sofrer? Qual é a perda que te incomoda? O que dentro de você está te incomodando e impedindo você de estar livre para voar com Ele, para dançar com Ele, para que Deus te conduza no passo? Então hoje eu liguei para o padre Alexandre e disse: Padre, eu só quero dar uma palavra, que eu quero fazer com que essas pessoas aprendam a se colocar diante do único capaz de nos curar. É sem preço poder estar diante de Jesus vivo. É sem preço. E se tem algo que eu preciso falar, Filó morreu, mas deixou isso para nós, é a alegria de estar diante de Jesus vivo. Nós não temos consciência do presente que tesouro é Jesus vivo. Então hoje eu vou deixar vocês, por 15 minutos nós vamos ficar aqui. Quem puder, fica de joelho. Quem não quiser, fica sentado. Fica do jeito que você quiser. Mas Jesus veio para ficar, para curar. Não esconda dele a sua dor. Rasgue o coração. Não tenha medo de se expor diante dele, porque ele já sabe. Aquilo que for entregue será redimido. Ele cura. Não ponha limite na misericórdia de Deus. Ele transforma todas as situações. Ele muda tudo. Hoje imagina, havia uma multidão junto com Jesus e havia uma multidão junto com aquela mulher que carregava um filho morto. Jesus bate no esquife e fala: levanta. É a mesma palavra para todos nós. Levanta. Sai da sua situação de morte, porque não foi para isso que Ele nos criou. Ele nos criou para uma vida em abundância. Deus quer que a gente esteja nesse mundo para viver a felicidade que Ele nos criou. Ele nos criou para sermos felizes, para viver essa vida em plenitude. Conta para Ele na sua vida, onde a graça dEle não entrou. Jesus, aonde que na minha vida eu estou morta, eu estou paralisada? É no casamento, é no relacionamento, é no trabalho, é na vida familiar. Aonde tem uma dor, aonde tem algo que não te permite viver com a alegria de ser cristão. E agora eu vou colocar Jesus aqui para vocês. Não se intimidem diante dEle. Não rodeie para falar com Ele, porque Ele já sabe de tudo. Conversa entre amigos é clara, ela é aberta, ela é franca, é rasgada. Mas é você que tem que falar com Ele. Porque nesse momento os olhos dEle vai estar voltados para cada um de vocês. Não perca essa noite de bênçãos que Ele reservou para você. Fala: Senhor, me ensina, me ajuda a ver, me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Porque eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? E Deus quer nos colocar de pé. Coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar: Jesus, tem piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão,
Estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó e esse é o último milagre. E é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala: eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado, né? Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que muitas vezes é a nossa situação, né? O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz. E Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala: nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando e que Jesus para e fala: chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Que às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, né? Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro, Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? O encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca, é sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala: Bartimeu, quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão.
Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé. Coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar: Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano. Quando sobe ao templo, lembra que ele está diante do fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala: meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito: Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, de ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele: Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala: vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei. Eu fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê. A gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor. A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho, porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele: me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala: Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Ai, se o coitado do espelho dissesse que existia. Ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só num único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de. Me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz. Eu quero crescer na minha fé. E por isso, porque creio, eu quero caminhar dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado.
Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida porque vocês não veem nada, ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma. Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar no amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos para que você não veja? Fala, Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer e não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele, Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar porque Deus habita. Fala, me ajuda, aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver, me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão. De verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero. Assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos. Mas sem a sua graça, eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer. Porque é tanto amor, é uma história tão bela. Esse mistério da salvação é algo tão encantador. É algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos. Que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dele. Porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então se a gente falar com Ele, você só pode vir até aqui, fala, ok. Ele nunca vai nos invadir. Nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós.
Então eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com ele. Não me deixa ser uma filha adotiva ingrata, mas me ajude a reconhecer esse pai amoroso que cuidou, que cuida a cada instante, que nos ama. Me ajuda, né, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa eu só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou, e acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento, andando. Qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar, acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso, Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim, como é que isso vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele. Porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é... Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível. Mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída. Quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar. Quando ela viu ele sendo crucificado. Quando ela viu ele carregando uma cruz. E ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, e ela beijando aquelas chagas. Primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer. Mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar. Pode imaginar isso? Ela não tinha em quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida é tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou. Mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de compaixão da minha miséria, do meu nada. Me ponha de pé, Senhor. Restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão. E fala, coragem, levanta-te. O que te espera é sem preço.